todos com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos falar sobre a segunda ressurreição. Porém, se eu já for direto no assunto da segunda ressurreição, vejo que os irmãos vieram preparados, né? Caneta, isso é muito bom. Deus abençoe. Os irmãos também, jovens, adolescentes. Isso é sinal que os irmãos têm tido um zelo de aprender a palavra, têm valorizado a palavra. O vosso pastor tem nos ensinado a palavra e vocês vêm preparados para aprender. Apocalipse capítulo 20, eu vou ler o verso 5 e 6, que está falando da primeira ressurreição, e vamos ler do 12 ao 15, que está falando da segunda ressurreição. E como eu estava dizendo, não tem como nós falarmos da segunda ressurreição sem antes passarmos pela primeira ressurreição. Então nós vamos, como diz o bom nordestino, temos um tempo bom, confortável, nós vamos aí um pouco no passo do boi. Eu peço até o pastor, se puder deixar o microfone aqui, o senhor mesmo, um obreiro aqui, para nos auxiliar em algumas leituras, porque nós vamos fazer algumas leituras, nem todas as leituras que eu for falando, as referências, nós vamos ter tempo para ler, porque nós vamos aproveitar o tempo. Aí nós vamos fazer assim: Apocalipse capítulo 20, versos 5 e 6, depois 12, 13, 14 e 15. Algumas referências que eu vejo que é de suma importância para nós lermos, nós vamos estar lendo. Eu já pedi para o pastor estar aqui com o microfone aqui para nos auxiliar no obreiro. E as que não der, eu vou citar a referência. Amém? Amém. E os irmãos que estão com caneta, os irmãos que não são nada bobo, quem crente e ovelha do pastor Cláudio Novo não é bobo, é esperto, é inteligente, é sábio. Aí vocês vão marcar as referências e em casa vocês vão ler, né? Se der tempo que vocês lerem aí, sem problema nenhum. Não, vou ficar aí, tá bom, Deus abençoe. E então nós vamos começar pela leitura. Apocalipse capítulo 20, marque aí, primeira e segunda ressurreição. Nós vamos falar, vamos parar a segunda, mas vamos começar pela primeira, para os irmãos entenderem o que é a primeira ressurreição e o que é a segunda. Quando o pastor me passou o tema, pastor conhecedor da palavra, sabe, e já preveu de antemão que não tem como falar da segunda sem falar da primeira ressurreição. Então nós vamos falar um pouco sobre a primeira e a segunda ressurreição, para os irmãos entenderem e saírem daqui mais afiados do que já são. Apocalipse capítulo 20, verso 5, verso 6, que fala da primeira ressurreição, e do 12 ao 15, que fala sobre a segunda ressurreição. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Eita, até as crianças, meu Deus. Já sabe ler essas crianças? Que bênção. Aleluia. Diz-nos assim a santa e preciosa palavra de Deus: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na onde? Na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Quantos podem dizer amém? Amém. Primeira ressurreição. Vamos para a segunda, verso 12 a seguir. Marque aí, do versículo 12 a seguir. Segunda ressurreição. Pode até marcar no rodapé da sua Bíblia. O verso 5 e 6, primeira.
O verso 12 a seguir, segunda. E viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é o quê? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado aonde? Foi lançado aonde? Amém. Volte a tua atenção para cá, para a gente. Glória a Deus. Começarmos aqui do início. Doutrina da ressurreição. Queridos, fiquem tranquilos que nós vamos trabalhar este assunto à luz da Bíblia. Escatologia é estudo das últimas coisas, que abrange arrebatamento, que a irmã Adriana vai falar sexta-feira, que abrange tribulação e grande tribulação, período de 7 anos, após a igreja ser arrebatada. Escatologia ainda abrange o milênio, que já é outro estudo, que será no final da tribulação e da grande tribulação, onde Cristo vai instaurar o seu reino milenar. Escatologia também abrange, após o milênio, juízo final, e depois novos céus e nova terra, eternidade. É muita coisa. Usa-se algumas linhas de interpretação da escatologia. Eu, particularmente, confesso aos irmãos que eu não gosto da interpretação eclética, aonde se usam recursos que fogem da Bíblia. Eu sempre usei e sempre vou usar e trabalhar dentro do campo da escatologia com a linha da interpretação bíblica. Aonde a Bíblia fala, eu falo e glorifico a Deus. Aonde a Bíblia não me dá direito de falar, eu me calo e vou esperar no dia do arrebatamento para perguntar para Jesus. Porque se você olhar o cenário escatológico, livros de comentários a respeito do Apocalipse, tem mais de 2.000 comentários. E um tem uma interpretação, outro tem outro. Um prega, o outro desprega. Mas quando você usa a interpretação bíblica, o que você prega hoje, daqui a 10, 20, 30 anos, você vai pregar a mesma coisa, porque você está indo por um caminho conhecido chamado Bíblia, Palavra de Deus. Então o que me interessa não é o que o comentarista teólogo, o que o comentarista filosófico, filósofo, psicólogo, ele acha. O que me interessa é o que a Bíblia acha e a Bíblia diz, porque Deus só tem compromisso com a palavra dele. Glória a Deus. Deus não tem compromisso com a palavra do bacharel em teologia. Deus não tem compromisso com a palavra do filósofo. O compromisso de Deus é com a Bíblia, a sua palavra. Esta não, aleluia, cai por terra, e esta não tem prazo de validade. O que Jesus pregou há 2000 anos atrás, nós podemos pregar hoje, porque a palavra não volta vazia. A palavra é viva, é poderosa. Aleluia. E eu aprendi, queridos, não sei se hoje ainda ensinam assim em seminários de teologia, mas eu aprendi na época em que tive o privilégio de estudar teologia, que a Bíblia se interpreta por si mesma. A Bíblia não precisa de um comentário de um senhor doutor para interpretar. A Bíblia se interpreta por si mesma, porque ela é a palavra de Deus.
Então nós vamos trabalhar. E graças a Deus, esse ano eu estou indo para 19 anos que eu trabalho com escatologia. E sempre nessa linha bíblica. Bíblica e bíblica. Aonde não tem resposta, nós vamos nos calar e esperar quando estivermos com o Senhor, Ele vai nos dar todas as respostas para as nossas perguntas. Amém, queridos? Amém. Então vamos embora. Vamos embora. Dentro da Bíblia agora, estudar um pouco. Quando nós falamos, não é para ir para casa não. Vamos lá para a ressurreição. Quando nós falamos de ressurreição, a palavra ressurreição do latim, ela vem da pronúncia resurrectio, que significa volta miraculosa à vida ou restauração da vida. Pois bem, nós encontramos dentro da Bíblia, marca aí, pelo menos 9 narrativas de ressurreição, 3 no Antigo e 6 no Novo Testamento. Marca aí, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 17. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 18. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, verso 20. Marcos, capítulo 5, verso 35. Está marcando aí, eu vou repetir. Lucas 7, 11. João 11, 1. Atos 9, 36. Atos 20, verso 9. E Mateus 25, verso 52 e o verso 53. Vamos por parte. Primeiro livro dos Reis 17, verso 17. Estamos falando a respeito da ressurreição do filho da viúva de Sarepta. Primeiro livro dos Reis 17, verso 17. O filho da viúva de Sarepta. Vocês se lembram quando Elias vai na casa da viúva e pede para ela fazer um pão, e ela diz que só tinha um pouquinho de farinha na panela e azeite na botija, e ele manda ela fazer o pão e Deus multiplica. Escute, olha para mim aqui, e eu já quero profetizar. Deus continua multiplicando a farinha da panela e o azeite da botija. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor multiplica a farinha da panela, o azeite da botija. Mas chega um determinado momento em que o filho da viúva, ele falece, e o profeta Elias orou, e o Senhor ressuscitou o moço, porque Deus é Deus poderoso, que ressuscita até morte. Glória a Deus. Então, primeiro livro dos Reis 17, 17, o filho da viúva de Sarepta. Segunda ressurreição mencionada na Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 18. O filho da Sunamita. E aqui já foi Eliseu, daquela mulher da cidade de Sunem, que fez um quartinho, escute, olha para mim aqui, junto ao muro, para hospedar o homem de Deus, porque ela observava. Alguém está te observando, alguém está me observando a nossa caminhada, a nossa trajetória. E ela via Eliseu entrando e saindo da cidade, e olhou para o seu esposo e disse: esse homem aí, eu vejo que é um santo homem de Deus. E quem é que não quer homem de Deus e mulher de Deus perto dele? Ela diz: vamos fazer um quartinho junto ao muro. Mas os irmãos conhecem muito bem a história. O filho da viúva, aleluia, o filho da mulher sunamita, ele veio a falecer, mas o profeta Eliseu, com a autoridade de Deus, com o poder de Deus na vida, ressuscitou o filho, aleluia, desta mulher sunamita. Glória a Deus. Deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Quem faz para Deus não perde. Quem semeia na vida de um homem ou mulher de Deus, no momento que você mais precisar, pode ter certeza que tu tem crédito diante de Deus, e os céus, aleluia, estarão à tua disposição. Segundo caso de ressurreição, segundo Reis 4,18, o filho da Sunamita. Segundo Reis 13,20, terceiro caso de ressurreição na Bíblia, um homem que foi lançado no sepulcro
ou na sepultura de Eliseu? Os irmãos conhecem muito bem a história, depois você estuda a sua casa mais afim. 2 Reis 13:20. Até aqui, está dando para os irmãos marcar tudo direitinho? Diga amém. Amém. Então vamos lá. Jogaram um homem morto na sepultura do profeta Eliseu. Mas olha para mim aqui, quem era Eliseu? Eliseu era sucessor de Elias. Eliseu foi aquele que pediu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Ele pediu para a sua vida e Deus lhe deu porção dobrada. Se você fizer um estudo da vida de Eliseu, você vai ver que ele realizou o dobro de milagres que Elias. Por quê? Porque ele pediu porção dobrada. E quem pede recebe, quem busca acha, quem bate a porta abre. O que você tem pedido diante de Deus, alegra o teu coração, porque Deus está aqui para te dar. O segredo é saber pedir. Glória a Deus. Às vezes não recebemos, diz a Bíblia, porque pedimos mal. Mas quem sabe pedir, pede com sabedoria, e Deus se agrada, Deus lhe dá com abundância. Eliseu morto, sei, o profeta pode até morrer, mas a unção de Deus não morre. Aleluia. A unção de Deus ainda pairava sobre a sepultura de Eliseu. E quando aquele cadáver morto caiu ali, ele recebeu vida, porque o Espírito Santo continua revigorando e fazendo reviver o morto. Vamos para o quarto caso de ressurreição na Bíblia. Então vocês vejam aí, ó. Primeiro livro dos Reis 17:17. O filho da viúva de Sarepta. Segundo livro dos Reis 4:18. O filho da Sunamita. Segundo livro dos Reis 13:20. O homem que foi lançado na sepultura de Eliseu. 3 ressurreições no Antigo Testamento. Vamos para o Novo. Marcos 5:35. A filha de Jairo, irmãos. A filha de Jairo. Pastor, que ressurreição ou que ressurreições são essas? Nós já vamos chegar. Estas ressurreições não são a primeira e nem a segunda que nós vamos falar do Apocalipse. Eu já vou chegar. Marcos 5:35. A filha de Jairo. Lucas 7:11. O filho da viúva de Naim. João 11:1. A ressurreição de Lázaro. Agora repita comigo. A filha de Jairo. O filho da viúva de Naim. E a ressurreição de Lázaro. Foram operados através da vida de Jesus. Jesus não podia ficar de fora, pastor Claudio. Jesus tinha que mostrar, e vocês já vão entender o porquê, o seu poder sobre a vida e a morte. Marcos 5:35, a filha de Jairo. Lucas 7:11, o filho da viúva de Naim. João 11:1, a ressurreição de Lázaro. Vamos para Atos 9:36, a ressurreição de Tabita ou Dorcas, realizada através do ministério de Pedro. Atos 9:36. Atos 20:9, a ressurreição de Eutico, realizada através do ministério, olhe para mim aqui e deixa eu explicar um negócio, de Paulo. Paulo começa a pregar, e o texto diz que Paulo se prolongou na mensagem. E Eutico estava onde? O jovem Eutico estava na janela. Olha para mim aqui. É um perigo crente na janela. É um perigo crente em cima do muro. É um perigo crente cocheando em 2 pensamentos. Porque quem está na janela, ele nem está dentro e nem está fora. Quem está em cima do muro, ele nem se envolve com o que está dentro e está muito vulnerável a se envolver com o que está lá fora. O que foi que aconteceu? Eutico caiu no sono. E o texto diz, Atos capítulo 20, verso 9, que ele caiu e morreu.
Mas Paulo estava lá, cheio da unção de Deus. Aleluia. E aonde tem unção de Deus, o morto é ressuscitado, o caído é levantado, o enfermo é curado, o fraco recebe força. E eu digo agora, é ressuscitado. O nono caso que nós encontramos está em Mateus. Abra aí, leia por gentileza, 27, versos 52 e 53. Mateus 27, versos 52 e 53, rapidinho. Quem encontrou, leia aí. Pastor Claudio, deixa aí certinho, Mateus 22, 30. Quem encontrou na nave da igreja, bem rápidos, não precisa ter vergonha. Mateus 27, versos 52 e 53. Leia aí. E o pastor vai ler outro quando eu pedir aqui, Mateus 22, 30. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Amém. Nono caso de ressurreição na Bíblia. Momento em que Jesus deu brado, ó. Jesus deu brado assim, ó, Pai, está consumado. Lá no momento da crucificação, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e abriu a sepultura de muitos santos e ressuscitaram. Pastor, por quê? E aqui o pastor já vai ler, Mateus 22, 30. Não se preocupe que eu vou dar tempo para você escrever. Mateus 22, 30. Leia, pastor Claudio Amor, por gentileza. Porque da ressurreição nem casa, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. Amém. Volta a tua atenção aqui, ó. Porque eu fiz questão de falar, de citar 9 casos de ressurreição, 3 no Antigo Testamento e 6 no Novo Testamento. Se todos estes casos de ressurreição, pastor Claudio Amor, não se enquadra nem na primeira e nem na segunda ressurreição. Por quê? Tem um motivo. Aí o pastor Claudio Amor leu Mateus 22, 30. Porque da ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus que estão no céu. Nada na Bíblia é sem propósito. Nada. Para que nós entendêssemos a respeito da primeira e da segunda ressurreição, que nós já vamos entrar no Apocalipse 20, versos 5 e 6, primeira ressurreição, Apocalipse 20, do verso 12 a seguir, segunda ressurreição. Jesus vem trazendo a doutrina a respeito da ressurreição. Pastor, por que a ressurreição do filho da viúva de Sarepta, do filho da Sunamita, do homem que foi lançado na sepultura de Eliseu? Por que a ressurreição da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim, do próprio Lázaro, de Tabita ou Dorcas, de Eutico, ou dos santos que ressuscitaram no momento em que Jesus deu brado, o Pai está consumado, não se enquadram nem na primeira e nem na segunda ressurreição? E se não se enquadra, o porquê aconteceu isso? Olha quantas perguntas. Rapaz, que bonita. Só um. Meu Deus. Pastor Claudio leu Mateus 22, 30.
Jesus pregando a respeito da doutrina da ressurreição. Se não houvesse esses acontecimentos como evidência, ninguém acreditaria. Então, por que aconteceu o propósito? Para Jesus ratificar a doutrina. Porque Jesus é assim, Jesus ele pregou o que ele viveu e viveu o que ele pregou. Aleluia. Coisa boa é a gente pregar o que vive e viver o que prega. Não adianta pregar bonito, falar bonito, conhecer os 4 pilares da teologia, estar dentro da homilética, conhecer a hermenêutica e exegese, ser um bom orador e pregar e não viver o que prega, ou não pregar o que vive. Você pode até não ter recurso teológico, não saber colocar as palavras, falar muito bem, mas se você tem vida de oração, conhece a Bíblia e prega o que vive e vive o que prega, pode ter certeza, você vai abrir a boca aqui na terra e Deus vai abrir os céus e vai confirmar a pregação da palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí, queridos, vamos responder. Porque todos estes casos, biblicamente, nós encontramos 9. Não, pastor, mas eu li um livro do Rabino e o Rabino disse: irmão, eu não tenho, meu negócio não é com o Rabino. Meu negócio é com Jesus. Meu negócio é com a Bíblia. E se a Bíblia só me dá o direito e me mostra 9 ressurreição, eu vou citar o que está na Bíblia. E eu vou crer no que está na Bíblia. 3 ressurreições do Antigo e 6 casos de ressurreição no Novo. Aí capítulo 22 que o pastor leu, verso 30, Jesus vem falando da doutrina da ressurreição. Mas no Antigo Testamento os santos também criam na ressurreição. Por isso aconteceu 3 casos no Antigo, 6 casos no Novo. Jesus sabia que na época de Paulo se levantariam os gregos, se levantariam os estudiosos da época que não creriam na ressurreição, mas aconteceu e contra fatos não há argumento. Aleluia. Não adianta, pode até querer tentar denigrir a imagem da palavra, mas o que aconteceu, aconteceu, pronto e acabou. Aí vamos mais para frente, abre a sua Bíblia, 1 Coríntios, eu vou ler e você acompanhe comigo. Capítulo 15, mas é muito rápido, que nós precisamos ir lá para a primeira e para a segunda ressurreição e a gente ainda não estamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao verso 23. Diga assim comigo: Jesus pregou a respeito da ressurreição. Diga, mas ele não somente pregou, mas realizou. Que nem diz lá no Nordeste, no Norte, ei, matou a cobra e mostrou o cajado. Aí depois alguém vem falando, vem pregando que não existe ressurreição, que isso é conversa fiada, Jesus já tinha sido assunto ao céu. Mas Deus levanta quem? Paulo. Porque se eles não creem ou não criam na doutrina da ressurreição, olha só, com elegância, com graça de Deus, com revelação do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 15, olha o que Paulo vem falando. Porque se eu não creio que Jesus ressuscitou,
o que alguém foi ressuscitado no Antigo e no Novo Testamento, eu não creio na primeira e na segunda ressurreição. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Amém. Olha como o diabo é sujo. Mas a Bíblia vem para jogar por terra todos esses embaraços. 1 Coríntios capítulo 15, acompanha aí. Para não ficar cansativo para mim, eu leio um versículo, a igreja lê o seguinte, até o verso de número 23. Abra sua Bíblia. Pastor, minha tradução é meio diferente, tem problema, no final dá tudo certo. Vamos lá. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Verso 2. Eu acho que vai dar certo não. Eu falei que dá tudo certo no final, né? Não vai dar muito certo não, pastor Lécio. É por causa da tradução. Eu vou ler e vocês vão acompanhando. Porque parece que não está falando tomate, outro cebola e outro pepino. Acompanha aí, versículo 2. Eu tiro um pouco a compreensão. Vamos lá. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Verso 3, ó. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi de Cristo, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 4. E que foi sepultado, e que ao terceiro dia, segundo pronto, e acabou, irmãos. E que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois foi visto por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo ou nascido fora do tempo. Versos de número 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 11. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, olha só, no meio da igreja, que não há ressurreição de mortos. Verso 12, olha para mim aqui. Como vocês podem estar dando ouvido, Paulo falando, versículo 2, segundo, olha para cá, que não há ressurreição, se 3 no Antigo ressuscitaram, se 6 no Novo Testamento, caso de ressurreição, e por último Cristo. Verso 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, não tem salvação, não teve remissão. Olha só. Por isso que esse assunto da doutrina da ressurreição é importante. Porque se eu creio que Cristo ressuscitou, eu tenho esperança da vida eterna. Mas se eu não creio na ressurreição, eu não creio na ressurreição de Cristo, eu não creio na vida eterna. E Paulo diz que nós somos os mais miseráveis se esperarmos somente nessa vida. Verso 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou? 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã o quê? 15. E assim somos também considerados como o quê? Falsas testemunhas de Deus,
pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não. E se Cristo não ressuscitou, é vã. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão quê? Coitados. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. E foi feito o quê? As primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Outra coisa que chama atenção aqui. Eu comecei falando, vamos correr, sobre 9 casos de ressurreição biblicamente citados na Bíblia. 3 do Antigo, 6 do Novo. Dei todas as referências para vocês estudarem quando chegar em casa. Agora Paulo no verso 20 e 23 diz que Cristo é a primícia. Ou seja, Cristo é o primeiro. Como Cristo é a primícia ou o primeiro, se antes dele houve 9 casos de ressurreição? Pergunta boa, né? Ué, só não leu aí? Vocês não leram aí? Ó, o filho da viúva de Sarepta 1. O filho da Sunamita 2. O homem jogado na sepultura de Eliseu. A filha de Jairo. O filho da viúva de Naim. 5. Lázaro. 6. Qual é o outro? Tabita ou Dorcas? 7. Eutico. 8. Mateus, aonde lemos 27, quando Cristo deu brado, muitos santos. 9 casos. E por que Cristo é o primeiro? E por que Cristo é a primícia? E aqui eu começo na primeira ressurreição. Lembra que eu iniciei falando que esses casos de ressurreição do Antigo e até mesmo do Novo Testamento, que ressuscitaram antes de Cristo, não se enquadram nem na primeira nem na segunda ressurreição? Por quê? Porque eles ressuscitaram, foram restaurados, trazidos da morte novamente, porém depois de algum tempo voltaram a morrer. Está entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. E qual foi o propósito disso? O propósito disso foi ratificar a doutrina da ressurreição. Que não tem como você não crer, até mesmo o incrédulo se ver e crer. Até o incrédulo, quando vê, crê. Mas fé não é para quem vê, fé é para quem crê sem ver. Aleluia. Mas Jesus, sabendo de tudo, disse: eu vou deixar 9 casos de ressurreição que até incrédulo vai ter que acreditar e se dobrar a verdade da palavra. Glória a Deus. Aleluia. Porém, esses casos de ressurreição do Antigo e Novo Testamento, antes da ressurreição de Cristo, foram casos simplesmente por alguns propósitos. Dentre estes, trazer
trazer e dar veracidade à doutrina da ressurreição. Amém, irmãos? Amém. Podemos caminhar daqui para frente? Diga amém. Amém. Glória a Deus por isso. Aí Paulo vem, verso 20 e 23. Leia para mim de novo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 e o 23. Rapidinho. Mas, de fato, Cristo ressuscitou entre os mortos, sendo ele Primícia. dos que dormem. Agora 23. 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, esse negócio aí. Isso, primícia. Primeiro, meu filho, primeiro. Isso. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Pronto. Pastor, porque Cristo é a primícia? Porque os casos de ressurreição antes dele foram para comprovar a doutrina. Porém, todos estes que eu citei aqui, que você viu com base bíblica, foram ressuscitados, mas voltaram a morrer. E por que Cristo é a primícia? Porque Cristo ressuscitou, e a ressurreição de Cristo se enquadra onde? Glória a Deus. Eu ouvi alguém falar aqui, primeira ressurreição. Primeira e segunda. Nós vamos falar da primeira para terminar na segunda. Vamos ver a diferença da primeira ressurreição para a segunda ressurreição. Pastor, mas olha, está se abrindo assim o leque, o véu está sendo tirado. Porque, irmãos, quando você lê a Bíblia com pressa, você continua com dúvida, mas quando você estuda e examina, o Espírito Santo começa a te revelar os mistérios contidos dentro da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Primeira e segunda ressurreição. Diga comigo, Cristo é a primícia. É o primeiro a inaugurar a primeira ressurreição para a vida eterna. Diga, primeira ressurreição, não morre mais. Dá glória a Jesus aí, porque é esta primeira ressurreição que é Cristo fundou, inaugurou, iniciou, e que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados vivos. Mas se morrermos antes, nós iremos participar da primeira ressurreição. Aleluia, Jesus. Pastor Cláudio, não abra aí João capítulo 5, verso 28 e 29. Eu faço questão que você marque aí. João capítulo 5, verso 28 e 29. Pastor Laelso, Daniel 12 e 2. Aonde fala a respeito, tem outras referências, mas não temos tempo. Aonde fala sobre a primeira e a segunda ressurreição. Acho que acabou aqui a pílula. Glória a Deus. João 5, verso 28 e 29. Pastor Cláudio Lobo, bem alto aí, com essa voz bonita, ungida que Jesus te deu. E pastor Laelso, Daniel 12, 2, que é onde fala sobre a primeira e a segunda ressurreição. Vamos ver a diferença. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Sim. 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Amém. Volte a tua atenção aqui agora. Vocês viram aí? Essas duas referências são uma no Antigo e uma no Novo Testamento. Poderia falar muitas outras referências, mas aí você vai buscando na cadeia temática,
da ordem de concordância da sua Bíblia, você vai encontrar um monte de referência. João 5, 28 e 29. Quem anotou, diga amém. Amém. Daniel 12, 2. Amém. Fala-nos a respeito da primeira e da segunda ressurreição. Primeira ressurreição para a vida eterna. Segunda ressurreição de Apocalipse 20, verso 12 a seguir, para vergonha e desprezo eterno. Escute. A primeira ressurreição, diga comigo, primeira ressurreição. Primeira ressurreição. Ressurreição da vida. Ressurreição da vida. Diga, Cristo é o primeiro. É a primícia. É a primícia. Ressurreição da vida e ressurreição, que é a segunda ressurreição da morte. Não existe terceira, não existe intermediária. Primeira para a vida eterna. E nós vamos ver quando acontecerá. E eu já disse aqui de antemão, iniciou com a ressurreição de Cristo, após o terceiro dia. E nós vamos ver quando é que vai se findar a primeira e quando é que vai iniciar a segunda. Amém? Amém. Primeira ressurreição da vida. Quando iniciou, pastor Fábio? Com a ressurreição de Cristo. Ressurreição da vida. Chamada também de ressurreição dentre os mortos. Por que dentre os mortos? Ou também de ressurreição de entre os mortos. Por quê? Porque quando ocorrer a ressurreição da vida, primeira ressurreição, que Cristo é o primeiro a ressuscitar. E nós já vamos entrar na Bíblia e ver que esta primeira ressurreição da vida de entre os mortos, ou seja, para fora do mundo dos mortos, será somente para os justos. Aleluia. Será somente para os justificados por Cristo. Aleluia. Será somente para quem lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Aí eu pude entender quando Malaquias ele diz assim, do Edivânia 3:18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. É porque o justo vai ressuscitar na primeira ressurreição para a vida eterna, e o ímpio vai ressuscitar na segunda para a condenação e desprezo eterno. Podemos até não termos a casa que desejamos, podemos até não alcançarmos financeiramente o patamar que desejamos, podemos até não ter um carro aqui nesta terra que o nosso coração almeja, mas alegra o teu coração nesta noite, porque se o teu nome está escrito no livro da vida, você tem parte da primeira ressurreição. Aleluia. Paulo disse: nós esperarmos somente nesta vida, seremos os mais miseráveis, mas nós não estamos esperando só nesta vida. Eu sei que Deus abre porta, eu sei que Jesus prepara o melhor emprego, eu sei que Jesus tem provisão, tem, mas nós estamos esperando a vida eterna, e o nosso nome está escrito no livro da vida. Isso alegra teu coração saber que você terá parte da primeira ressurreição. Aleluia. Aí está a diferença. Aí está a esperança da primeira ressurreição. Aleluia. Você já imaginou a pessoa viver uma vida aqui
nesta terra, ainda que seja regado por todos os bens, mas quando a trombeta soar, aleluia, se ele morreu, ele não vai ressuscitar no advento da primeira ressurreição. Mas você já imaginou o crente provado, pisando no barro, amassando lama todo dia, sendo apontado, sendo perseguido, mas quando a trombeta soar, ele tem certeza da vida eterna. Olhe para o irmão e pergunte para ele: isso é pouco para você? Aleluia. 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 Primeira ressurreição. Oh, Deus. Abra sua Bíblia comigo, 1 aos Tessalonicenses 4:16. Glória a Deus. Vamos correr. Pastor Claudio, deixa aí primeiro Apocalipse 6, do verso 10 ao 11. O senhor, como é o seu nome? Paulo. Por gentileza, reverendo Paulo. Apocalipse 20, verso 4. Só essas duas referências, segure aí. 1 aos Tessalonicenses 4:16. Quem encontrou, leia rapidinho. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Pode levantar tua mão para o céu e glorificar Jesus. É por isso que Paulo diz: o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se viver, eu vivo para Cristo, e se morrer, eu morro com Cristo, e eu tenho certeza da ressurreição. Crente não está vivendo nesta terra como um acidente de percurso. Nós sabemos que estamos aqui, mas não pertencemos a esta terra. Como diz o salmista, somos peregrinos e forasteiros. A nossa pátria celestial nos espera, porque o nosso carimbo, aleluia, do nosso passaporte, Cristo já carimbou através da morte na cruz do Calvário, e tu tem direito da vida eterna. Se estiver vivo, será arrebatado, e se morreu, não tem problema. Não importa se caiu do avião, não importa se foi sepultado no cemitério ou se não achar o corpo. Quando a trombeta soar, o corpo vai ser transformado, vai ressuscitar, e um corpo transformado, glorioso, porque tem direito à primeira ressurreição. Primeira ressurreição para os santos em Cristo, do arrebatamento da igreja. Jesus foi o primeiro a ressuscitar na primeira ressurreição. 1 aos Tessalonicenses 4, verso 16. A igreja, olha para mim aqui, irá ressuscitar. Os que morreram em Cristo irão ressuscitar em um corpo glorioso, juntamente com os que não morreram serão arrebatados, e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. O diabo não pode roubar essa esperança viva da igreja. Sabe por que tem até crente tirando a sua própria vida? Porque não está olhando mais para a cruz de Cristo e não está esperando mais o arrebatamento da igreja. Jesus não tem negócio com quem mata ou arranca a sua vida. O negócio de Jesus é com a igreja, é com o salvo, que ainda que com pouca força não nega o nome de Jesus e não larga a sua cruz, esse terá o direito da vida eterna através da primeira ressurreição, no advento do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Pastor, quando terminará-se a primeira ressurreição para iniciar a segunda?
Aí a gente já vai para a segunda. Mas vamos observar algumas coisas aqui importantes. Ainda tem 25 minutos. Que tempo bom. Diga assim comigo: primeira ressurreição. Cristo ressuscitou. Diga em segundo lugar. A igreja do arrebatamento. Diga os que morreram em Cristo. Olha para o irmão e diga: se tem algum parente teu que morreu, dormiu no Senhor, não se preocupe, porque se você não morrer, vai encontrar com Ele lá nas nuvens. Se você morrer também, será ressuscitado juntamente com Ele. É por isso que crente, irmão, não tem que ficar se descabelando em sepultamento de um ente querido, querendo se jogar no caixão. Não! Quem foi está melhor que nós. Se partiu em Cristo, está debaixo do altar do Senhor, só esperando o toque da trombeta para ressuscitar. Nós entendemos que a dor da separação não é fácil, mas quem tem essa esperança, ele até sente a dor, ele até chora a perda, mas ele tem o consolo, ele tem o alento, ele tem a esperança viva que quando a trombeta soar, nós nos encontraremos. Aleluia! Aleluia, tu tem essa esperança, essa chama ainda arde no teu coração. Então vamos pelejando mais um pouco até o toque da trombeta, porque muito em breve estaremos com o Senhor para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Primeira ressurreição. Cristo a primícia. Até aqui está tudo bem? Os irmãos estão entendendo? Tem alguma dúvida? Só abre estudando, né, pastor? Quer ver você ler assim por cima? Meu Deus do céu. Cristo é a primícia, teve 9 antes. Primeira ressurreição, segunda ressurreição, qual é a diferença? Então vamos devagarzinho aqui que a gente já está chegando na segunda. E vou entregar no horário ainda, que isso é um milagre. Aleluia. Glória a Deus. Mas só vou entregar no horário que o pastor deu um tempo bom, porque agora você vai dar 15 minutos para pregar. Não dê 15, que eu não prego 15, eu prego 30. Primeira ressurreição. Cristo é a primícia. Entendeu por que Cristo é o primeiro? Porque as outras, todos que ressuscitaram, voltaram a morrer. Mas Cristo ressuscitou. E Cristo está morto, irmãos? Não. Cristo está vivo, tem todo o poder nos céus e na terra, e está no meio da igreja, está no trono do Senhor, assentado à destra de Deus, intercedendo pela igreja. Glória a Deus. Essa é a diferença do cristianismo. Os budistas, se forem visitar o túmulo de Buda, Siddhartha Gautama, o pequeno príncipe do Nepal, lá está os restos mortais. Os muçulmanos, se forem lá visitar o túmulo de Maomé, lá estão os restos mortais. Sei. Mas quem vai lá na sepultura de Jesus, lá está escrito: ei, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Essa é a diferença, irmãos. Nós não servimos um Deus morto que foi sepultado e a sua história, aleluia, foi esquecida no tempo. Nós servimos um Deus vivo, que nem a morte ao terceiro dia, as ânsias da morte não puderam segurar o nosso Senhor Jesus, porque Ele venceu a morte. A morte não tem mais poder sobre Jesus. E quando nós, aleluia, formos arrebatados, transformados ou ressuscitados que dorme, a morte também não terá mais poder sobre o nosso corpo. Olhe para o irmão e diga: todas as vezes que a fornalha, que as dificuldades da vida trouxer desânimo ao teu coração, lembra que Cristo ressuscitou e que você também tem direito, se permanecer até
os que serão arrebatados. Quando termina a primeira ressurreição, para nós chegarmos na segunda e lermos e fecharmos a Bíblia, e amanhã vocês voltam. Qual é o assunto amanhã? Tabernáculo. Meu Deus, tabernáculo. Olha, oração, ressurreição, tabernáculo, arrebatamento sexta, sábado, Espírito Santo no Antigo Testamento. Espírito Santo no Antigo Testamento e domingo, Espírito Santo no Novo Testamento. meu Deus do céu, Glória a Deus. que cardápio gostoso, que coisa do céu. Aleluia, Jesus. Apocalipse 6, verso 10 e 11, e Apocalipse 20, verso 4. Vamos ver quando vai iniciar a primeira ressurreição. Começou em Cristo, a igreja vai fazer parte. Apocalipse 6, verso 10 e 11, e o irmão Paulo, Apocalipse 20, verso 4. Muito rápido. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que havia de ser mortos como eles foram. Apocalipse 20, verso 4, por gentileza. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles que foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e vieram com Cristo durante 1000 anos. Viveram com Cristo. Viveram com Cristo durante 1000 anos. Volta sua atenção aqui, para a gente fechar a primeira e ir para a segunda. Apocalipse 6, verso 10 e 11. Apocalipse 20, verso 4. Agora volte a tua atenção aqui, todinha. Primeira ressurreição, Cristo o primeiro, a primícia. Ninguém tem dúvida aqui. 1 Tessalonicenses 4,16. A igreja será arrebatada, os mortos, primeira ressurreição. Quando termina a primeira ressurreição? Está aqui Apocalipse 6, verso 10 e 11. Apocalipse 20, verso 4. A primeira ressurreição, ela findará no final da grande tribulação, com o advento da segunda vinda de Cristo. Quem ressuscitará no final da tribulação? Os irmãos leram aqui o pastor e o irmão Paulo. Os que foram mortos na grande tribulação pelo anticristo, e os santos do Antigo Testamento. Pastor, como assim? Vamos para a Bíblia. Na ocasião da segunda vinda de Cristo, vocês leram Apocalipse 6, versos 10 e 11, que os que foram morrendo na tribulação, que as suas almas, faz um estudo no capítulo 6, verso 10 e 11 a seguir, está debaixo do altar do Senhor, e eles estão clamando por justiça. Senhor, até quando? Aí Jesus fala assim, ó, dá umas vestimentas brancas para ele. Apocalipse capítulo 6, verso 10, 11, 12, vai para lá para frente, e diz assim: espere até que o número dos que irão morrer, que nem vocês aí, pela espada do anticristo, que não vão aceitar a marca da besta, os judeus e os que ficaram na tribulação e que foram morrendo, eles vão ressuscitar. Apocalipse capítulo 20, verso 4. Até aí tudo bem? Diga amém. Amém. Irmão, você entendeu o começo? Você vai embora. Aleluia. Até as crianças estão ligadas aqui. Até as crianças estão comendo escatologia. Esse povo está bom de Bíblia demais.
Então a primeira ressurreição, ela vai findar na segunda vinda de Cristo, depois da batalha do Armagedon, da grande ceia do Senhor, aonde Cristo vai pisar o exército do anticristo, e ele diz que ele mesmo vai pisar o lagar da ira de Deus. Aí, milênio, aqui já é outro assunto, para outro trabalho, para o ano que vem Jesus vai voltar, ou para outro dia. Aí você vai entender quando é que vai começar a segunda ressurreição. Você não tem dúvida, biblicamente nós lemos em João 5 e Daniel 12, que fala só de duas ressurreições. A primeira para a vida e a segunda para... Pronto. Então a primeira inicia-se com Cristo. A igreja, no arrebatamento, os que morreram em Cristo vão ressuscitar a primeira ressurreição. E no final da tribulação, os que não aceitaram a marca da besta e por isso foram mortos ao fio da espada. Porque, para quem não sabe, quem quiser ficar aqui depois do arrebatamento, salvação só pelo próprio sangue. Aí tem crente que diz: se eu não for na primeira, eu vou na segunda. Irmãos, já está difícil agora com a igreja, com o pastor Cláudio Lô para te visitar, com as irmãs do ciclo de oração para te ajudar, com os irmãos para te ajudar. Imagine, aleluia, quando a igreja for tirada daqui. O negócio é ir agora no arrebatamento, está preparado. Ninguém está aqui brincando de ser crente, aleluia, mas nós estamos nos preparando para a vinda de Jesus, que acontecerá a qualquer momento. Primeira ressurreição, Cristo. Arrebatamento para os santos que dormem no Senhor. E para os que forem mortos na tribulação. Amém, irmãos? Amém. Aqui você já tem o básico para você se aprofundar um pouco mais da primeira ressurreição. Aí se alguém perguntar: você aprendeu o que da primeira ressurreição? Eu aprendi que Cristo é a primícia, ele foi o primeiro. Mas aquele monte de gente lá, porque tem um pessoal aí fora, os testemunhos de Jeová, tem os móveis que gosta de trazer assim, começar a procurar chifre em cabeça de cavalo. E às vezes o crente, por não examinar, fica calado. Mas você não, você vai ter argumento porque você conhece a Bíblia. Você vai dizer: não, aqueles 9 que ressuscitaram lá, aqueles 9 casos lá, foi a ressurreição somente para comprovar a doutrina que Cristo estava pregando a respeito da ressurreição. Mas eles ressuscitaram e depois morreram de novo. Mas Cristo foi o primeiro e a primícia. A igreja, no arrebatamento, os que morreram vão participar da primeira ressurreição. E os que morrerem no final da tribulação serão ressuscitados. Fechou aqui, irmãos? Primeira ressurreição? Pronto. Eu me perguntava, alguns anos atrás, mas aonde que termina a primeira? E aí você começa a ler no Apocalipse, vai ler e vai fazendo um negócio. Por quê? Porque a Bíblia não está escrita em ordem cronológica. Tem coisa que está escrito lá no capítulo de número 8, que você acha que é o começo e é o meio, e às vezes está escrito lá no capítulo 22, você acha que é o fim, é no meio, e está escrito no 20, você acha que é o meio, é o fim. Mas Deus te dá graça, você vai estudando, vai orando. Pense em um livro, o livro melhor que você tiver lá na sua casa. O autor nunca vai estar presente. Agora pense no livro, que quando você abre ele, começa a ler e chama o autor chamado Espírito Santo, ele se assenta do teu lado e começa a abrir a tua mente e te dá a revelação da palavra. Aí, queridos, para nós irmos para a segunda e eu fechar a Bíblia, eu te pergunto:
quem ressuscitará nos últimos instantes da primeira ressurreição? Os que morreram na tribulação, como foi lido aí, né? O senhor leu na sua Bíblia, o senhor leu Apocalipse 20, verso 4, que foram degolados. E também os santos do Antigo Testamento. Aí a chapa esquenta. Porque quando é que Abraão, Isaac e Jacó vão ressuscitar? Na primeira ressurreição. Sim ou não? Sim. Porque a segunda é para vergonha eterna. Se não ressuscitaram ainda, porque só Cristo ressuscitou a primeira ressurreição. Se não ressuscitarão no advento do arrebatamento, porque arrebatamento é para a noiva. Arrebatamento não é para Israel. Arrebatamento não é para os santos do Antigo Testamento. Arrebatamento é para a noiva, e eu vou mostrar na Bíblia. Quando é que eles vão ressuscitar? Porque eles têm que ressuscitar na primeira. É que nem um ônibus, você pega um ônibus cheio, não cabe ninguém, mas um põe um pé e diz: eu vou entrar. Aleluia. Glória a Deus. Cristo primeiro, e é o motorista, é o piloto. A igreja vai entrar e o ônibus vai encher. Os que morreram na tribulação vão entrar também. Imagina aquele ônibus 5h30, que já era para ter passado 5h10. Está cheio, tá? Mas Abraão, Isaac e Jacó, o santo Antigo Testamento, a gente vai entrar nesse ônibus também. Porque a gente não vai querer ficar de fora. Nem que seja o pé a gente põe. Pastor, e quando é que Abraão, Isaac e Jacó vão ressuscitar na primeira ressurreição? Quando é? Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 19. Verso 7. Eu vou ler. Verso 7. Antes de eu ler, olha para mim aqui, ó. Olha para mim aqui antes de eu ler. Apocalipse 19, verso 7 e o verso 9. Olha para mim aqui, volta a tua atenção aqui. Que eu já vou chegar na segunda. Que o mais importante para nós é a primeira. E a segunda, pastor? A segunda é para os ímpios. A segunda é para quem não subiu do arrebatamento e não conseguiu se salvar no período da tribulação, não vai ser ressuscitado. Vai ser ressuscitado, aí eu já vou falar já quando é que é a segunda ressurreição. Escute, antes de eu ler aqui Apocalipse 19, olha para mim aqui, olha para mim aqui. Primeira ressurreição, Cristo primícia. Igreja no arrebatamento. Santos da grande tribulação. E os patriarcas irão ressuscitar no final da grande tribulação. Amém? Amém. Então vamos ler a Bíblia. Você disse assim: eu amei, mas não amei. Vamos ler a Bíblia primeiro, então vamos. Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos o quê? Então dá glória aí. Glória a Deus. Porque vindas são as bodas do Rei, e já sua esposa se aprontou. Verso 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse: escreve o quê? Bem-aventurados aqueles que são chamados a ser as bodas do Cordeiro. E disse: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Verso 7, pastor Claudio Novo. Verso 7, ó, de novo.
eu vou devagar, eu ainda tenho 7 minutos, eu vou devagar, porque eu demorei 20 anos para aprender, então eu vou devagar para você aprender num culto. 19:7. Eu vou contar até 3, você vai ler comigo. 1, 2, 3 e já. Bodas do cordeiro, olha para mim aqui. Arrebatamento. Casamento do noivo com a noiva, sim ou não? Sim. Bodas do cordeiro. Quando isso acontecerá? Arrebatamento. 7 anos de tribulação e grande tribulação aqui. Pena de Cristo. Tribunal de Cristo. Final do tribunal, bodas do cordeiro. Ei, casamento de Jesus com a igreja. Aleluia, Deus. Final dos 7 anos, segunda vinda de Cristo. Apocalipse 1:7. Eis que vem com a nuvem, todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram. Verso 9, vamos para o 9, aí entra Israel. Está saindo fumaça, né, Lênin? 9, verso 9, leia aí, pastor Claudio, bem alto. 19:9. E disse-me: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Israel ressuscitando no final da tribulação e sendo chamado para a ceia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Lucas 14, versos 16 e 24. Não vou ler por causa do tempo. Marca aí. Você vai ver o convite. Foi chamado para a ceia. Foi chamado para as bodas. Um disse: eu comprei um campo. Outro disse: eu casei. Lucas 14, versos 16 e 24. Mateus 22, versos 1 e 14. Abre aí, pastor Léo. Mateus 25 e 10. Rapidinho. Por gentileza. Então, 25 e 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Amém. Você está vendo aí que o verso 7 está falando das bodas do cordeiro, do casamento que acontecerá nos ares, nas nuvens, no arrebatamento. Israel recusou. Cristo veio para quem? Para os judeus. Cristo veio para os que eram seus, mas eles os rejeitou. E aí os gentios, que somos nós, aceitamos a Cristo e tomamos posse, aleluia, e estaremos com Ele, aleluia, glória ao nome do Senhor, nas bodas, no casamento. Mas existe casamento sem festa? Verso 9, onde o senhor leu. Leia de novo. Volta para cá. 9. Isso, 19:9. Rapidinho, porque eu tenho 5 minutos e eu quero entregar já. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Está vendo que aí no verso 9 agora é um convite? Não para o casamento, porque eles não quiseram casar com Cristo, mas para a festa, para a ceia das bodas. Então Abraão, Isaac e Jacó. Pastor, onde tem isso na Bíblia? Abra sua Bíblia aí, rapidinho para ler. Lucas 12, 36 e 37. Outro irmão, Mateus 8 e 11.
E Lucas 22:16. Eu disse aqui que eu trabalho com escatologia bíblica, interpretação bíblica, não é eclética, não é o que diz o rabino, o judeu, o Papai Noel, não. Lucas 12:36-37, Mateus 8:11, Lucas 22:16, para eu fechar a Bíblia e entregar dando glória a Jesus. Lucas 12:36-37. 37. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. De verdade vos digo que, se girar e os fará sentar à mesa, e chegando-se-á, os ver, os servirá. Amém? Ceia das bodas. Final da tribulação, início do milênio. Vamos ver o negócio abrir mais? Mateus 8:11. 8:11, rapidinho. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Aleluia. E assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac. Aleluia. 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 Eu vou esperar você levantar a mão e dar glória a Jesus. Aleluia. Hoje o povo olha para a gente como um povinho, não convida a gente. Aleluia. Não temos acesso ao presidente, não temos acesso, aleluia, ao deputado, gabinete, mas naquele dia nós estaremos assentados no reino do Senhor à mesa, com Jesus, com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ressurreição, o teu nome está escrito no livro da vida. Lucas 22:16, para eu fechar a Bíblia. Coisa boa, aleluia. Porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. Aleluia, aleluia. Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, Jeremias, Ezequiel, profeta, homens de Deus que Deus levantou, que sofreu, Isaías que foi cerrado ao meio, todos estes ressuscitarão na primeira ressurreição, no final da tribulação, e se ajuntarão à mesa conosco. E estarão conosco. E foi lido aqui em Lucas que o próprio Senhor vai nos servir, vai nos servir, vai nos servir, e vai olhar para você, e vai olhar para mim, e você vai olhar para ele e vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Aí, para eu fechar, ó, primeira ressurreição de Cristo, arrebatamento, final da tribulação dos santos que forem martirizados, e da igreja neotestamentária dos patriarcas que, aleluia, Abraão, quando saiu da sua terra, ele não estava olhando para a terra prometida lá em Canaã, ele estava olhando para Jerusalém celeste, ele estava olhando para a terra prometida que o Senhor lhe prometeu. Todos estes irão ressuscitar no finalzinho da tribulação. Meu Deus, aleluia a Deus. 1000 anos, que já é outro estudo. Final do milênio, Satanás é solto por um espaço de tempo. Última batalha, Gog e Magog. Capítulo 20, aonde lemos, versículo 12.
segunda ressurreição no fim do milênio. Amém? Amém. E vi os mortos, Apocalipse 20, 12. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Para os que ressuscitarão na segunda ressurreição, para vergonha e para desprezo eterno. Mas levanta a tua cabeça e a tua mão para adorar, porque você está esperando a primeira ressurreição. E que Deus os abençoe em nome de Jesus. Ouvido
Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar. Ó Pai bendito, pelo teu Filho, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Ó Deus, te louvamos por esta semana de estudo, ó Pai, da tua palavra. Temas estes importantíssimos, ó Deus, para crescimento da noiva do Cordeiro, para relevo espiritual. Ó Pai, apresentamos a Ti os cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, ó Pai, os teus servos, ó Deus, que estão aqui na frente. Continua a expandir esta obra, alarga as fronteiras deste ministério, envia, Senhor, ceifeiros, Pai, para esta obra. Continua a fazer coisa grande neste lugar. Continua salvando, operando maravilhas. Te louvamos pelo segundo dia de propósito, ó Pai, aqui. Pela vida do pastor Mateus, que esteve ministrando a tua palavra, do teu filho, pastor Fábio, Senhor, da minha vida, o pastor Naelcio, os demais pastores que aqui estarão. Que a porta da palavra sempre esteja aberta sobre este lugar. Abençoe a tua igreja com toda sorte de bênção. Senhor, as irmãs, os jovens, adolescentes, as crianças desta casa, venha guardar, venha repreender todo espírito contrário que se levante, venha cair por terra. Toma a vida dos obreiros, Senhor, em tuas mãos, abençoando a cada dia para a glória do teu nome. É o pedido do nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, a comunhão, que a doce consolação do do Espírito Santo permaneça sobre nós para todo sempre. Quantos podem dizer comigo? Amém.